Beyblade Burst é sem dúvidas a geração mais longa de Beyblade até o momento. Dentro dessa geração nós tivemos vários sistemas diferentes, cada um sendo lançado em um ano específico e com suas características próprias. O que eu quero explorar nessa série aqui é exatamente cada um dos sistemas. Parece que fica um pouco confuso com o passar dos anos o que cada sistema tem de diferente em relação ao anterior ou mesmo aos próximos. Então é interessante a gente fazer uma pequena viagem no tempo aqui e lembrar os sistemas que foram lançados e suas principais características. Lembrando que embora Beyblade Burst tenha tantos sistemas assim, todos eles respeitam a mecânica base de Beyblade Burst com os componentes Layer, Disc e Driver. E exatamente essa limitação, digamos assim, acabou sendo um dos fatores mais interessantes para observarmos a evolução da geração no decorrer dos anos. E seguindo em ordem cronológica, hoje vamos revisitar aqui o sistema Sparking. Aquele sistema que modificou tanto a ideia de Beyblade Burst, que nos fez repensar muito nos combos e trouxe peças muito inovadoras aqui. Temos um sistema que dificulta ainda mais o Burst Finish de maneira natural, dados os encaixes de cada um dos componentes dos Beyblades. O sistema Sparking ou Super King, embora não tenha recebido tantos lançamentos assim como os demais sistemas, é definitivamente um pouquinho mais complexo que os demais. Como nós vimos no episódio anterior a respeito do sistema GT, é perceptível a melhoria e a adição de peças, principalmente no que diz respeito aos layers, que foram divididos em 3 peças no sistema Gatinko. Agora nós temos mais componentes, mas as peças aqui começam a se misturar. É um pouquinho complicado dividir em partes considerando Layer, Disc e Driver, porque nem todos os Beyblades Burst Sparking tem essa ideia de Layer, Disc e Driver, considerando que o Disc foi substituído por uma peça específica que são os chassis. E essas são peças que interagem de formas diferentes com os Beyblades de modo geral. Bom, vamos começar falando a respeito das principais características que nós vemos no que dá para chamar de layers. Até então conhecíamos Beyblade Burst por apenas 3 peças na sua estrutura principal, que são Layer, Disc e Driver. Com o sistema GT nós aumentamos as peças dividindo o Layer em 3 partes, mas o sistema Sparking veio para mudar bastante coisa. Afinal de contas, agora o Layer era dividido tecnicamente em 4 partes. Nós tínhamos o Chip Core, o Sparking Chip, o Ring e o Chassis. Cada uma dessas peças possuía uma função dentro do Layer como um todo, como uma peça só. Por exemplo, o Chip Core é uma peça tão pequenininha que parece não fazer diferença nenhuma, mas quando você substitui ela por uma peça semelhante com um núcleo de metal, você vai adicionar um peso extra para o seu Beyblade, fazendo com que ele tenha um pouco mais de estabilidade, e essas variações são bem raras de se conseguir. Além do Chip Core ser uma pecinha minúscula que vai no centro do Sparking Chip, nós temos o próprio Sparking Chip, que carrega o nome principal dos Beyblades. Nós temos o Ragnarok, Valkyrie, Dragon, Helios, Hyperion, Spriggan, todos os demais você consegue categorizar graças ao design do Sparking Chip. Além disso, o Sparking Chip também é responsável pela parte que segura no driver. Essa partezinha tem tipo uns ganchinhos, elas vão prender diretamente no driver, fazendo com que a estrutura do Beyblade como um todo mantenha-se encaixada. Alguns Sparking Chips possuem esses suportes um pouquinho diferente dos demais, fazendo com que tenhamos eclosões mais raras ou mais comuns de acontecer. E alguns Sparking Chips tinham características muito específicas, como é o caso do Lucifer, que vinha com uma estrutura de metal ali em volta do seu núcleo, não podendo encaixar Chip Cores. O mesmo vale para o Spriggan, que também possuía ali uma estrutura de metal no centro para que ele conseguisse ter mais equilíbrio, mas ele também tinha a característica de poder girar para 2 rotações conforme você encaixasse os suportes que vão direto no driver. As partes que possuem contato direto com os oponentes são os rings, e aqui ficam as mecânicas dos Beyblades. Nós podemos ver mecânicas muito interessantes, e é nos rings que você encaixa os Sparking Chips somados aos Chip Cores, para que você tenha parte do Layer. E tirando os 2 Beyblades iniciais da série Sparking, que são o Helios e o Hyperion, que não possuíam mecânicas necessariamente, a variedade de mecânicas que vemos nos demais rings é muito evidente. Por exemplo, o Ragnarok, que nunca abandonou aquelas asinhas que se expandem levemente para que ele tenha mais resistência graças ao equilíbrio que elas causam. O Ring Brave, que vem no Valkyrie, tem pontos de contato de borracha muito evidentes e que conseguem atingir o oponente de uma maneira muito poderosa para que ele voe longe graças
graças ao atrito. Curse Satan também possui uma mecânica que lembra muito a sua versão anterior, com as rodinhas aqui de giro livre que vão desviar os ataques dos oponentes, e dessa vez são 5 rodinhas e não apenas 3. Temos o clássico Fafnir com seus pontos de contato de borracha, porém o ring dele dessa vez vinha muito mais sólido e a borracha servia um pouquinho mais para contra-atacar do que para equalizar de fato, mas o Fafnir não deixava de ser muito interessante. Afinal, Mirrored Fafnir é um dos Beyblades mais sólidos. Longinus não ficou atrás e a sua versão Rage Longinus possui metal, é claro, além de upper ataques monstruosos que você consegue dar no seu oponente para desequilibrar totalmente ele. Dragon reaparece como Tempest Dragon e mecânicas interessantes com molas e ricochetes são adicionadas a ele para que ele amorteça impactos, mas ao mesmo tempo trave essas molas e desperte durante a batalha, fazendo com que tenha ataques mais sólidos. Não podemos deixar de mencionar o Wyvern, que também recebeu uma versão aqui e ele possuía pontos de borracha, ao mesmo tempo que giro livre no seu exterior, mas ele travava caso enfrentasse oponente de giro oposto, mais ou menos como o Disc Ratchet, para que ele conseguisse equalizar tranquilamente. Spriggan aparece em uma das suas formas mais apelonas com o World, que possui a mesma mecânica do Master Diablos, onde você só desencaixava o Sparking Chip, virava ele e aí sim você podia ter a rotação à esquerda ou à direita, dependendo da orientação que você colocasse o ring, além de pequenos amortecimentos aqui para os ataques dos oponentes. Já vimos 3 peças que compõem os layers de Sparking, que são o Chip Core, o Sparking Chip e o Ring. Falta ainda uma peça, que são os chassis. Se você prestar bem atenção na estrutura só com o ring dos Beyblades, você vai perceber que as travas não estão mais ligadas aos Sparking Chips e aos avatares dos Beyblades. O que nós temos aqui são os suportes que entram em contato direto com os drivers, mas a parte responsável pelas travas, pelos famosos dentinhos, são os chassis. E aqui as coisas ficam um pouquinho mais interessantes porque nós temos 2 formas de chassis diferentes. Uma delas, a mais simples, são os chassis únicos ou single chassis. Eles são uma estrutura feita em metal e plástico que você observa vão adicionar um peso extra nos layers com certeza, e principalmente possuem as travas que você vai precisar para conseguir determinar o fator Burst em Beyblade Burst. Essas travas são os famosos dentinhos que entram direto em contato com os drivers, e além disso você também tem aqui chassis que giram para a esquerda, para a direita, e também os chassis de rotação dupla, como é o caso desse 1D aqui, que você vê marcado LR, ou seja, você pode encaixar essa peça em rings que giram à direita ou rings que giram à esquerda. Havia também essa diferenciação. Outro fator a ser considerado é a distribuição de peso. Observe que a estrutura em metal do 1D, por exemplo, é muito voltada para a parte central do chassi. Quando você pega como exemplo o chassi 1S, você percebe que a estrutura de metal está mais voltada para o lado de fora, e isso faz com que ele tenha mais estabilidade no giro, mas ainda assim é um chassi único, um single chassi. E digo isso porque nós temos a segunda categoria de chassis, que são os double chassis, que são peças enormes que incorporam o disc nela, ou seja, chassis duplos já tem o disc embutido e não precisam de disc quando você montar o combo completo. É o caso do Two-Way, como você pode observar. Tem uma estrutura metálica enorme na parte central, tem borracha nas partes externas porque é a mecânica dele, e sim, os chassis duplos tinham mecânicas interessantes. Além disso, se observarmos a parte de baixo, vamos perceber não apenas as travas que estão ali para estar em contato direto com os drivers, mas também essa estrutura que lembra muito um disc, e é aqui onde você encaixa o driver para rotacionar. Ou seja, quando você tem um two-way, por exemplo, observando que ele gira somente à direita graças ao Rzinho gravado ali no plástico, você consegue completar o Brave Valkyrie e você consegue encaixar para que ele fique uma estrutura só. E aí o Brave Valkyrie vai ter pontos de contato de borracha tanto no ring quanto no chassi, para que ele tenha impactos muito mais poderosos, e essa é uma estrutura que não precisa de disc. Dá para ver o tamanho que fica a estrutura com um chassi duplo, e isso aqui dificulta muito o Burst Finish. Além disso, o chassi Two-Way ainda tem outra configuração para o Valkyrie. Por exemplo, se você desmontar ele e rotacionar o chassi 180 graus, você vai montar o Valkyrie em outra configuração e os pontos de borracha vão se intercalar. E aqui você vai ter um modo de 6 lâminas, como é chamado, e o chassi vai funcionar diferente dependendo da configuração que você coloca juntamente com o ring.
E a dificuldade em eclodir um Beyblade com chassi duplo existe porque quando você lança o Beyblade, ele vai precisar rotacionar toda essa estrutura gigantesca aqui na parte de cima para que ele consiga eclodir. Então ele vai levar dano suficiente para rotacionar só a parte de cima que compõe o disc e também o layer. Feito isso, ele consegue eclodir, mas é muito mais difícil que isso aconteça. Por isso o sistema Sparking foi bastante apelão. Você não tinha uma possibilidade de burst finish tão fácil quando utilizava chassis duplos. O Mirrored Fafnir, por exemplo, também utilizava um chassi duplo chamado 2S, que você percebe uma forma triangular. Ele é um chassi que comporta rotação tanto à direita quanto à esquerda, e essa sua forma triangular é para exatamente combinar com o Fafnir. Quando você coloca nessa configuração, os maiores pontos de contato do Fafnir, que são de borracha, também vão ter um ponto de contato de plástico na parte de baixo, mas ele vai estar numa forma mais fácil de equalizar a rotação. Se girarmos o chassi 2S 180 graus, nós vamos ter outra configuração aqui, e você percebe que os pontos plásticos estão mais evidentes para causar contra-ataques quando utilizarmos o Fafnir. E isso aqui é muito útil contra outros Beyblades também de giro à esquerda. E mesmo que as travas dos chassis duplos não sejam tão incríveis assim, nós ainda temos muita dificuldade em eclodir Beyblades com chassis duplos, exatamente por conta daquilo que falei. Você precisa movimentar uma estrutura muito grande para que o Beyblade ecloda, e isso não é fácil de se fazer. Porém, um dos chassis mais interessantes, na minha opinião, é o chassi 3A, porque ele é quase que exclusivo para o Longinus. Se você observar a forma como o chassi 3A é construído, dá para ver que ele combina perfeitamente com o Ring Rage. E quando você combina os dois, encaixando assim, você tem um upper attack gigantesco que pega lá de baixo da base do chassi e sobe diretamente pro ring para que o Longinus seja um monstro para ataque. Eu adoro essa combinação aqui, cara. Não bastasse isso, e já adiantando um pouquinho, o Longinus vinha com o Destroy Dash, fazendo com que esse daqui fosse um dos melhores combos stock já lançados em Beyblade Burst, porque ele tem um ataque muito potente e um excelente driver de ataque. Chassis duplos eram riquíssimos em mecânicas, como por exemplo o 2D, que possuía aqui pequenas abinhas de silicone que se expandiam conforme você lançava, para criar uma barreira e impedir que o oponente chegasse perto do seu Beyblade, e assim você conseguia uma defesa monstruosa. É claro que teve suas falhas, afinal de contas ele não aguentava muito tempo girando graças à aerodinâmica dele, que era bem complicada, mas para equalização funcionava muito bem. Já o chassi 2B era ainda mais interessante porque ele possuía uma estrutura de giro livre em volta, mas dependendo do ring que você encaixava nele, ele poderia travar, e aí você não tinha mais o giro livre, ele prendia para que ficasse mais defensivo. É muito legal como ele funciona. E sempre que combinamos um ring com um single chassi, um chassi único, ele fazia uma estrutura que exigia o uso de um disc, porque ele ficava muito menor e muito mais leve se nós comparássemos com uma estrutura com um chassi duplo. E é por isso que Beyblades com chassi único precisam de um disc. Eles não têm ali a estrutura embutida como nos Double Chassis. E considerando agora os layers completos com um chassi, alguns deles sem precisar de discs, esse sistema se tornou um pouquinho mais interessante para fazer combos, porque variava bastante de peça para peça. Cada chassi possuía suas travas únicas, sua distribuição de peso única e até mecânicas únicas. E por falar em mecânicas únicas, a gente sabe que a partir de Chosetsu nós recebíamos um subsistema especial no finalzinho da temporada, e dessa vez os Beyblades especiais que surgiram foram os Limit Break. Muito diferente da estrutura que nós vimos até agora, com todas essas peças que compunham o layer, agora nós tínhamos layers únicos que, ainda que possuíssem Sparking Chips, eram layers muito maiores e que possuíam mecânicas muito específicas. O subsistema Limit Break era muito mais leve por não possuir chassis, mas a ativação deles dependia inteiramente dos discs que vinham com eles. Esse é um subsistema fechado em si próprio, e as partes que você tem aqui, como as bases dos layers e também os discs, são utilizados somente para os Limit Break.
Os layers apresentados no subsistema Limit Break foram o Helios Volcano, o Hyperion Burn e o Lucifer The End. A estrutura desses layers era muito grande, como dá pra ver, mas ao mesmo tempo possuíam uma pequena chave de ativação embaixo. Esses pontos aqui eram ativados exatamente graças à estrutura dos discs Limit Break. E cada disc possuía uma estrutura bem específica. Preste bastante atenção aqui nessa pequena estrutura elevada no disc Cho. Essa estrutura elevada serve para ativar as mecânicas dos layers Limit Break. Como dá para ver, conforme o Beyblade vai destravando, essa pequena elevação vai passar pela chavinha de ativação e aí sim a ativação acontece. Foram lançados 3 discs e é perceptível que essa lombadinha de ativação é diferente em cada um deles, em pontos diferentes, e também dependendo do sentido de rotação do Beyblade, você ativaria em momentos diferentes da batalha conforme os cliques. Isso é super interessante. O Disc Cho em um Beyblade de giro à direita ativaria no primeiro clique, já o Disc O em um Beyblade de giro à direita ativaria no segundo clique, e o Disc Ko em um Beyblade de giro à direita ativaria no terceiro clique. Então você poderia escolher em que momento você ativaria as mecânicas dos layers dependendo do disc que estaria utilizando. E cada um desses layers tem mecânicas bem específicas. Como por exemplo o Hyperion Burn, que possuía a mecânica de expandir o seu layer para que ele tivesse mais área para atacar, mais potencial ofensivo. Enquanto isso nós tínhamos o Helios Volcano, que liberava uma rotação extra do seu layer para que ele ficasse defensivo com amortecimento de ataque, mas causasse certo dano nos oponentes. Enquanto isso, o Lucifer The End liberava várias estruturas de giro livre para que o Beyblade conseguisse defender muito melhor e não receber tanto recuo assim. Cada uma dessas mecânicas possuía suas funcionalidades em batalha, embora, por exemplo, a base Burn não fosse tão eficiente assim. Ela acabava sendo grande demais para a arena e não dava certo, o Beyblade acabava eclodindo muito mais fácil, até porque o fator eclosão nesses Beyblades era muito mais evidente porque dependiam de destravar o Beyblade para ativar a mecânica, então eles precisavam eclodir com mais facilidade. Isso num sistema em que tínhamos chassis duplos que quase impossibilitava a eclosão, embora tenha sido uma ideia muito legal de mecânicas, infelizmente foi bastante criticado pelas pessoas na época porque eclodiam fácil demais dentro de um sistema que dificultava demais o Burst Finish. Mesmo assim, Limit Break fez sua história e muitas pessoas adoraram esses lançamentos, em especial o Helios Volcano, que foi altamente competitivo. Considerando a estrutura com chassis duplos que não precisava de discs, então os discs em Sparking foram bem escassos. Na verdade, a gente só teve um disc novo para ser compatível com os outros Beyblades, e os demais foram uma mistura já dos conhecidos Core Discs com frame e também dos discs com mecânicas que vimos em GT. A única grande novidade, além do disc Wheel, que nós já havíamos visto no Ragnarok como disc novo, também foram os discs de Limit Break, que, como disse, são exclusivos do sistema Limit Break e não são compatíveis com nenhum outro sistema de Beyblade Burst, sendo fechados dentro do próprio subsistema. Wheel, por sua vez, é um disc interessante e foi altamente competitivo porque jogava todo o seu peso para a parte externa da estrutura e era excelente para resistência em competições, um disc realmente indispensável. No que diz respeito aos drivers, o sistema Sparking também trouxe algumas novidades interessantes, além de drivers novos, como é o caso do Exceed e do Zone, que trouxeram mecânicas muito legais para o jogo. O Exceed, por exemplo, tinha borracha na sua ponta para que tivesse muito mais fricção com o chão da arena e uma estrutura de giro livre na parte externa para que quando pegasse na borda da arena, circulasse muito rapidamente e atingisse o oponente com força total. O Zone possuía uma ideia semelhante com a estrutura de giro livre na parte externa para que conseguisse fazer um movimento de contra-ataque, mas a parte interna possuía uma ponta mais afiada voltada para resistência para que o Beyblade ficasse no centro da arena. Quando fosse jogado para as bordas, aí sim ele acelerava. Outra novidade foi o Driver Universe, que possuía vários pontos de giro livre para que ele pudesse aguentar as pancadas e manter a sua rotação. Contudo, ele é um driver de defesa, então ele tem muito contato com a arena e essa fricção toda com o chão da arena faz com que ele tenha menos resistência. O Driver Charge do Dragon recebeu uma atualização também e o Charge Metal possuía uma ponta de metal agora, com muito metal na parte de baixo, abaixando ainda mais o centro de gravidade do Beyblade que utilizasse esse driver. Um dos drivers mais competitivos do jogo também surgiu no sistema Sparking, que é o Drift,
com a sua ponta de giro livre e sua estrutura de centro de gravidade mais baixo, fazia com que fosse o driver perfeito para equalização. Um conceito muito bizarro de drivers também foi introduzido, que foram os drivers high. Aqui nós tivemos uma adição na estrutura do driver, e essa faixa em preto que você vê aí é o quão mais alto o driver fica em relação a um comum, e aí nós tivemos uma ideia de que Beyblades mais altos poderiam ser interessantes em alguns combos, dependendo da peça que utilizasse ele, mas acredito que isso tenha sido uma pequena preparação para o sistema que estava por vir. Também recebemos a adição dos drivers Metal com as travas de metal, e isso era bom e ruim, porque no começo a Takara errou bastante nesses drivers aqui. A ideia é legal, é que eles tenham travas de metal, sendo mais fortes, mais resistentes e dificultando o burst finish um pouquinho. Além disso, essa pecinha de metal que você vê no centro do driver adicionava um peso extra no centro da estrutura do Beyblade para que ele fosse mais estável no seu giro. Como disse, a ideia é muito boa. Mas algumas travas sofreram bastante por conta dos drivers de metal, e aí sim a Takara precisou reformular e diminuir a altura das travas desses drivers de metal. O Driver Exceed e o Driver Zone também receberam versões Dash, o que foi muito bem-vindo, e com essas versões eles também receberam peças extras que, assim como o Extend, também ajudavam na performance. Por exemplo, o Zone Dash recebeu a pecinha Plus Z, que é uma pontinha de metal que você encaixa e ele recebe um giro livre e mais peso na parte de baixo. A estrutura também ajudava muito com Life After Death e foi uma das peças mais usadas no competitivo. O Plus X, que veio no Exceed Dash, travava o giro livre da sua ponta para que ele fosse ainda mais agressivo, mas não foi uma peça tão utilizada quanto o Plus Z. E assim concluímos o sistema Sparking, que foi um sistema muito mais complexo do que o que a gente viu em GT, porque tinha uma mistura muito grande de elementos, e elementos que variavam bastante, como é o caso dos chassis, que eram single e double, e essa variação causava certa confusão na hora de montar e formular os combos, porque você dependia de um elemento que às vezes estava em outra peça, mas não podia usar porque estava usando um chassi duplo ou porque estava querendo usar um disc. Então complicava um pouco as coisas, mas não deixa de ser um sistema extremamente sólido. Aqui houve muita reclamação por parte dos burst finishes, que eram quase inexistentes, mas a gente precisa entender uma coisa. A Takara Tomy produziu um sistema que é especificamente feito para dar pancada forte. As batalhas de Sparking eram extremamente potentes em termos de pancadas quando você acertava os oponentes, que voavam longe, muitas vezes até quebravam as arenas. Além disso, a estrutura de modo geral dos Beyblades era muito boa. O centro de gravidade dos Beyblades era excelente e por isso as performances eram boas. Nós tínhamos o peso muito bem concentrado na parte central da estrutura dos Beyblades, o que fazia com que tivessem uma performance incrível, tanto para equilíbrio, quanto para resistência, quanto para ataque. Lançar um Beyblade Burst Sparking era simplesmente fenomenal, exatamente pela potência dos ataques. Isso somado às combinações possíveis de peças, ainda mais com as mecânicas disponíveis e a variedade imensa que tínhamos de drivers para que as batalhas fossem cada vez mais empolgantes, certamente fez do sistema Sparking algo especial. Tivemos aqui a volta de vários personagens interessantes no anime também, muitas pessoas gostaram disso. O sistema Sparking é definitivamente um dos meus favoritos pela construção dele ser tão boa, tão equilibrada e eficiente em termos de potência nos golpes. Afinal de contas, as batalhas eram incríveis, e quando rolava um burst finish entre Beyblades de chassi duplo era ainda mais empolgante, porque o impacto era tão potente que a impressão é que o Beyblade tinha quebrado de fato. O sistema Sparking foi incrível, mas ainda temos mais um sistema para explorar, que é o sistema Dynamite Battle, e é o próximo episódio. Então eu espero que você tenha curtido bastante esse vídeo, tenha lembrado das principais características do sistema Sparking, e se você quiser relembrar ou conhecer cada Beyblade desses em específico, eu tenho análises aqui no canal super detalhadas de todos esses modelos, e aí você pode assistir sempre que quiser para lembrar ou ter mais detalhes a respeito dessas peças. Então muito obrigado para quem assistiu até aqui, não se esquece de deixar um gostei, comenta aí embaixo o que você acha do sistema Sparking, e a gente se vê numa próxima. Até lá!